Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 26 de agosto de 2025. O vento está zunindo aqui na minha janela do campo, vários sinais de mudanças do tempo, os brotos estão explodindo aí, umidade da noite, sereno, e a mudança do clima. E a mudança do clima provoca cenas como essa que aconteceu agora de manhã, lá na cidade de Castro, sede da Castrolanda, perto ali de Ponta Grossa. Chuva de granizo em Castro. Veja essas imagens aí, enviadas pela Fabiola Prats, assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Veja as imagens da Fabiola do granizo em Castro. Não é neve, infelizmente, né? Olhando-se de longe, fala, que imagem bonita, meu Deus, vou lá para baixo, né? Ali é uma região grande produtora de grãos, né? Sede da Castrolanda. O Sérgio vai trazer mais imagens já já. E olha, vamos falar de soja, porque saiu notícia que a China iria comprar soja, tal, todo mundo ficou em ebulição e até agora não aconteceu nada, os preços estão em queda, já já a gente mostra. Dá para dar uma piscadinha no tempo real da soja, Gleidson? Para a gente avançar, a soja, o vencimento é novembro, em tempo real, lá em Chicago, perdendo 2,63. Muita volatilidade, 10,45 é o último contrato para novembro da soja. Vladimir Brandalize tem mais informações sobre isso. E na política, falando de tempo e de dinheiro, agora e na política? Hoje se instalou a CPMI, a CPMI mista, né, de Senado e Câmara, às 9 horas da manhã, muita disputa pelo chamado colegiado, né? São os integrantes que vão definir a pauta. O governo acha que tem 18 votos, com apoio do Centrão, portanto, fazendo maioria, eles podem convocar quem eles quiserem, isso é o problema. E podem, não é quem eles quiserem, eles podem aprovar ou vetar aquilo que o presidente e o relator da CPMI colocaram em votação. Assunto para Paulo Moura. Temos uma manchete da Metrópolis dizendo, relator, o relator já apresentou, CPMI cobrirá gestões desde Dilma, passando pelo Temer, passando por Bolsonaro e passando por Lula, porque o governo queria ficar focado no Bolsonaro. Até então, a CPMI era em cima do Lula, porque estourou agora, o grande dinheiro foi agora, o grande roubo. Mas, para ficar na média, porque o Centrão é centro, vai começar lá na Dilma, Temer, esperamos que com isso não esvazie a CPMI. Não digo que vai esvaziar, mas que vai se prolongar com certeza. Assunto para Paulo Moura já já. Olha, antes de a gente ir em frente, já que o assunto está pegando fogo na política, porque é uma semana crucial, a instalação da CPMI, que pode abrir uma fenda na popularidade de Lula, e tem na semana que vem o julgamento de Bolsonaro. Estamos perguntando aqui no Tempo e Dinheiro para o senhor e a senhora, a nossa enquete de hoje acho extremamente importante. A pergunta é, participem, ouçam aí. O que é mais importante nesse instante, para a maioria que é bolsonarista? Eleger o presidente Bolsonaro ou tirar Lula do governo? Essa é a enquete. O que é mais importante, eleger Bolsonaro ou derrotar o Lula? Primeira alternativa, eleger Bolsonaro com certeza. Segunda alternativa, derrotar Lula, com certeza.
Terceira alternativa, sem Bolsonaro, eleger o Tarcísio. 4, sou Lula, com certeza. Ó, eu acho que é uma enquete boa essa, hein? Então participem, vocês que estão em outras plataformas, vai lá no YouTube, dá uma bicadinha, vote, pois vote para suas plataformas de preferência. Eu acho que com isso nós estamos contribuindo muito para o debate político, mas eu preciso da orientação de vocês. Votem, nos ajudem aqui do Tempo e Dinheiro. Bom, temos mais uma manchete do Tempo, que à frente o tempo está mudando. Então, nós estamos com essa manchete aí. Fim do veranico, muda o tempo nesta terça, mas calor e ar seco ainda resistem em parte do Brasil, lá para cima. Está seco pra caramba. E falando do tempo, vamos a São Paulo cumprimentar o Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Armando uma chuva aqui em São Paulo. Pelo menos a expectativa de que ela venha. Não se sabe quando, mas o céu está bem coberto, temperatura de 21 graus, o que indica, inclusive, a própria Folha de São Paulo, falando sobre a manchete de hoje, de que essa frente fria chega, pode provocar pancadas de chuva nesta terça-feira aqui em São Paulo, mas só na faixa leste, ou seja, no litoral e também aqui na capital, que vão ter um tempo um pouco mais fechado. E realmente está bem coberto o tempo aqui em São Paulo. Agora, o interior, aí sim a situação é outra, vai estar enfrentando um clima seco e as temperaturas elevadas. Repetindo, 21 graus aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta com a previsão em várias regiões do Brasil, inclusive a participação do próprio Ronaldo Coutinho conosco. João Batista. Muito bem, então aqui para encerrar brilhantemente a nossa abertura, claro, chegou a vez da nossa bandeira, vamos estampar a nossa bandeira, que nós temos orgulho de apresentar aqui na abertura do nosso programa, porque através dela a gente homenageia quem sustenta nosso país, que são, na sua maioria, os produtores rurais, porque também, como nós, eles acreditam nisso, que o Brasil vencerá, apesar de tudo. Então, com essa homenagem, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro no ar. Terça-feira, 26 de agosto de 2025, edição preciosa, primorosa, mais uma vez, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais muito bem informados. E com isso já vamos chamar os nossos comentaristas, os nossos analistas, começando por ele, Flamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Terça-feira, chuvosa em Curitiba, granizo pelo interior. E aqui o mercadão segue frágil, o mercado de Porto Rico ando. Balcão tentando se sustentar, provavelmente à tarde vai pagar menos. Chicago começou levemente positiva e agora já está na linha negativa. Será que vai sustentar? Safra americana veio dentro da normalidade, já vou mostrar os dados. Tem maturação de soja já nos Estados Unidos, João Batista. Tem maturação de milho e as exportações brasileiras também já vamos mostrar aí. Tá com acumulado recorde, é muito dinheiro entrando com a soja. Mercadão segue de lado, cavalinho encilhado, João Batista, segura ele aí, parece que ele tá indo pra cocheira, querendo fugir. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. O destaque é a chuva que ainda tem aqui no sul, está enfraquecendo, o Rio Grande do Sul está tendo melhora, deu geada hoje no noroeste do Rio Grande, e no Brasil como um todo está chegando setembro, onde a chuva começa a voltar ao nosso país. Detalhes da previsão. O mercado do boi gordo se prepara para o início do mês de setembro, com as aulas, recebimento, salário e tudo isso compõe uma escala um tanto quanto diferenciada em algumas regiões do Brasil. Mas daqui a pouquinho a gente vai comentar e trazer informações, inclusive, sobre o mercado do boi gordo. Antes, aquele giro com a Bolsa de Chicago, também a Bolsa de Nova York, começando pela soja na Bolsa de Chicago, que recua nesse momento a $10, 47 mais 13, 0,08% de queda. Milho, 0,94 de queda, $4 mais 9,12. Trigo negociado a $5, 32,62, alta de 0,69. E em Nova York, o café negociado em queda nesse momento, depois da alta recente de ontem, 2,39% de queda a 368,72. O açúcar a 16,43, alta de 0,18%. O algodão, 66,71, 0,91 de queda. Petróleo, $63,40 vale o barril, com uma queda de 2,15%. Ouro
alta de 0,36% a 3.429 dólares, mais 0,5, agora 3.430. Quanto ao mercado cambial, dólar negociado nesse momento sobe 0,37% a R$ 5,43 mais 10. Já o índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, não está aí o índice, não dá para poder corrigindo, já já a gente observa o índice. A soja, mais uma vez, na Bolsa de Chicago está em 10 dólares 47,13. E o café em Nova York. Vamos acompanhar o café em Nova York, como é que estão as cotações, 368,70. Em Londres, tem um ajuste depois do feriado de ontem, mas a gente está acompanhando a correção nessas cotações que estão sendo observadas nesse momento. Diga, João Batista. Não é esse número. O Bruno Lage está nos informando que a Invest está dando os dados do Robusta errado, porque ela está aparecendo com 7 de alta. Não é nada disso nesse momento. O Robusta trabalha em estabilidade, com uma queda de apenas 0,5%. Agora, o Arábica, como você disse, perde mais de 2%, Sérgio. É exatamente isso, por isso nós não frisamos na tela a cotação de Londres que aparece lá pela Invest, porque está próximo da estabilidade nesse momento. Agora, complementando, João, só o mercado do boi gordo, as negociações com relação ao mercado futuro, está aí. Todas as posições hoje em queda de 0,35% a 0,51%. O agosto a 310,90, setembro 318,90, outubro a 325,80, o novembro a 329,75. Recuou o mercado futuro do boi gordo. Mercado físico sobe. 6 praças entre 32. São Paulo, Barretos, Araçatuba 305,50. Oeste do Rio Grande do Sul a 9,90 no aprazo, já descontado. Pelotas, 9,95. Dourados, 310,50. Tudo isso é boi comum, já descontado a prazo, segundo a Scott Consultoria. Daqui a pouquinho tem o Tiago Bernardino, direto do CPE, tem Isabela Camargo, também direto do Bebedouro, comentando conosco o mercado do boi gordo nesta terça-feira, João Batista. Muito bem, então aqui nós estamos com a nossa enquete, o pessoal está fervendo. Claro que nós vamos colocar amanhã os demais candidatos. Vamos colocar o Tarcísio contra o Zema, contra o Ratinho, contra o governador de Goiás, né? Já amanhã a gente faz essa, mas hoje nós estamos perguntando o Caiado, né? Peraí, eu falei governador de Goiás, sim, o nome, Caiado, ok, Caiado, ok, amanhã. Então, é o Tarcísio versus Ratinho, versus Zema, versus Caiado, né? Depois eu vou tentar esticar, né? Botar o Lula também contra eles. Mas isso a gente dá um jeito hoje. Não sei se o YouTube permite colocar 5 questões. Isso eu vejo com o nosso gerente aí, o Davi. Mas o que nós estamos perguntando é importante. O que é mais importante para você? Eleger o Bolsonaro ou tirar Lula do governo? São 4 questões. Eleger Bolsonaro com certeza, derrotar Lula com certeza. Sem Bolsonaro, Tarcísio, sou Lula com certeza. Já dá para fazer uma parcial aí, Gleidson? Daqui a pouquinho, uma parcial é coisa rápida, é só copiar e mandar aqui para o nosso computador, mas está tudo certo. Muita gente comentando, né? Ixi, aí os comentários, é uma beleza. E tem petista no meio também, né? Claro, aqui no Tempo e Dinheiro a gente calcula entre 6, 7 a 10% de petistas, né? É um programa eclético. Agora, também não precisa xingar a gente, ô petista. Nossa, como eles me xingam, Gleito. Puxa vida. Será que eu sou tão mal assim? Ai, meu Deus do céu. Ok, vamos lá. Bons comentários, boas informações você tem, no entanto, dentro do Clube do Tempo e Dinheiro, gente. É automático, é instantâneo, tem comentários, porque está focado no bolso, na economia, nas informações que o produtor precisa saber antes de negociar. O Vlamir já colocou no clube os prêmios a futuro, os prêmios mais longos. Nós temos os prêmios nos portos, os mais longos. É uma exclusividade do Clube do Tempo e Dinheiro que a Brandalize manda para a gente. Só ele tem. Né? Porque os outros têm. Os operadores, os grandes operadores têm essa informação. Mas custa caro, hein? E o Vlamir tem isso, porque está com 40 anos com essa informação na mão todo dia, e ele nos informa. Entre no clube. São 15 grupos, você tem 7 dias grátis para experimentar. Eu insisto, entre lá, vocês vão ficar muito satisfeitos. 7 dias grátis, olha o telefone aí, 19998132915. Essa é uma nova arte aí do clube, para chamada, mas aí você tem todas as alterações. Esses são apenas um modelinho do que é o clube. Entre lá, 7 dias grátis,
9813 2915. Hora que tiver a parcial aí, você me avisa, tá bom, Gleidson? Bom, então vamos agora. O quê? Tá pronto? Tá bom. Ok, daqui a pouquinho. Vamos então ao Giro Rural com as manchetes do agro com base no Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Gripe aviária, Chile, Namíbia, Macedônia do Norte e Arábia Saudita retiram sanções contra a importação de carne de aves do Brasil após um caso de gripe aviária registrado em maio deste ano. Carne bovina. Receita das exportações já alcança 1,19 bilhões de dólares em agosto de 2025, uma alta de 70% na média diária. Etanol CPEA hidratado se valoriza pela quinta semana consecutiva. Trigo CPEA. Safra caminha bem e preços têm novas quedas. Manga. Com oferta restrita, preços da Tome voltam a subir no Vale do São Francisco. E agora as principais manchetes da economia e da política no mundo e no Brasil. Novamente com você, Sérgio. O Poder 360, guerra em Gaza deve terminar em 2 ou 3 semanas, diz Trump. O presidente norte-americano declara que o conflito, entre aspas, tende a acabar porque entre a fome e outros problemas, pessoas estão sendo mortas. Do Metrópolis, Israel rebaixa relações com o Brasil e ficará sem embaixador no país. Israel alega que o Itamaraty optou por não responder à indicação do novo embaixador. Desde 12 de agosto, o país está sem diplomata no Brasil. No Poder 360, Brasil vende minas à China, apesar de oferta mais alta. A venda inclui operações de níquel em Goiás e projetos no Pará e em Mato Grosso por 500 milhões de dólares. A concorrente contesta no Brasil e na União Europeia e afirma ter oferecido 900 milhões de dólares. Na Folha de São Paulo, entre aspas, Brasil precisa abrir os olhos e mostrar um cartão vermelho aos chineses, diz bilionário da mineração. O milionário diz que o Brasil está vendendo barato seus minerais críticos à China e poderá sofrer as consequências do monopólio global. Do Metrópolis, TSE julga nesta terça-feira cassação do governador de Roraima, Antônio Denário. O processo voltou à pauta no plenário da Corte depois de ficar parado durante um ano. Na Folha de São Paulo, PGR pede a Moraes reforço de policiamento no entorno da casa de Bolsonaro para evitar fuga. O pedido foi feito após líder do PT afirmar que Bolsonaro pretende pedir asilo na Embaixada dos Estados Unidos. Na Folha de São Paulo, Tarcísio cobra do Congresso gestos de pacificação em aceno por anistia. O governador de São Paulo discursou em evento dos republicanos com Hugo Mota na plateia. Na Folha de São Paulo, Mendonça substitui Toffoli e é o novo relator de investigações de fraudes no INSS. O presidente do STF, Barroso, acolheu o pedido da PGR e fez novo sorteio para a relatoria do caso. Bom, então está toda a atenção na CPMI, que começou às 9 horas da manhã. O governo que dormiu no ponto deixou a presidência e a relatoria escapar para a oposição, se armou. Eles acham que eles têm 18 votos, né, em 31. Ou seja, se eles tiverem realmente esses 18 votos, eles vão acabar mandando na pauta. Por mais que o presidente indique a pauta, ela tem que ser aprovada pelo plenário, né? Por todos, pelos 31. E eles acordaram cedinho hoje para não dormirem como dormiram da outra vez, e tem essa disputa. Só que eles contam com o Centrão. Muito bem. Isso daqui a pouco o Paulo Moura vai destrinchar para a gente essas tensões. Só que nós temos uma manchete já, o preparatório de que se iria a abertura da CPMI, que era essa. A intenção é convocar o Lupe, o ex-ministro da Previdência, o careca do INSS, o cara que mais consta, que mais roubou o INSS, e também, né, o irmão do Lula.
tem 910 requerimentos na fila a serem votados. Nossa Senhora! E aí, nós, como já informamos, tem a outra tela, se você quiser colocar aí, Gleidson, que a pauta vai abranger os governos Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Então, assim, vai destrinchar a roubança do INSS, mas CPMI, é só o tema, roubança, né? Roubo, tal, devolveu quem roubou, tal. Aí começa, tchau, e vai. É muito interessante, muito importante, é uma aula de democracia, de política, acompanhar uma CPMI, com o fato ainda de que a presidência do CPMI pode decretar prisão. Opa, investiga, traz o cara aqui e tal. E eles vão, claro que a oposição, a situação, o governo, vai recorrer ao seu aliado de sempre, né, que é o Supremo. Né? Mas não pode convocar, não pode ser assim, não pode, essa história do não pode. Agora, junto a isso, tem, semana que vem, o julgamento do Bolsonaro, com essa história de que ele... Mas como é fantástico o negócio, sabe? Só estando vivo para acompanhar a história. Eles estão querendo fazer uma narrativa que o Bolsonaro poderia fugir nesse instante. Meus amigos, ele já esteve em Miami, se quisesse ficar por lá, ele teria ficado. Ele está dizendo, vou fugir agora? Por quê? O que eu vou ganhar? O que eu vou perder com isso? Agora, lembrem-se, hein? Estão convocando, fazendo um julgamento de uma pessoa doente, facada, estômago aberto, né? Com problemas, semana passada esteve no hospital, né? E com vários fatos que não se sustentam. Por exemplo, qual é a prova? Mas o André Marsiglia, que é uma pessoa que segue exatamente a Constituição Constituinte, ele publicou, eu quero ler para vocês, uma posição sobre por que esse julgamento do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, não se sustenta. Pode abrir a tela, Gleidson, para a gente ler com atenção. André Marsiglia publicou no X. Os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram sua resposta ao ministro Alexandre de Moraes e ressaltaram o óbvio. 1. As conclusões da Polícia Federal são políticas, não jurídicas, pois os áudios e prints citados não contêm elementos incriminadores, ou seja, não tem prova nenhuma. 2. Uma minuta de pedido de asilo datada de fevereiro de 2024 não pode fundamentar um pedido de prisão preventiva em 2025. Faltou dizer ainda que o asilo político é um direito assegurado pela Constituição brasileira e pelo direito internacional. Logo, a minuta de algo lícito não pode ser tratada como ilícita. Além do que, ele não está pedindo isso. Por fim, para a defesa, esse é um bom ponto. Não havia proibição ao uso de WhatsApp, mas ao uso de redes sociais. E as conversas ocorreram antes das últimas restrições impostas. Além, acrescento aqui, que é o fato de você estar aqui num país onde você não tem mais o direito de conversar com as pessoas do seu convívio, uma conversa sigilosa, porque há uma invasão de privacidade. Uma invasão, para dizer o mínimo. E, por fim, o que está pegando, é por isso que nós estamos com a nossa pesquisa aqui, para na pesquisa de agora há pouco, o Tarcísio aprovado por 66% em São Paulo. E aí, o pessoal fica insistindo, não, ele vai à reeleição. Eu acho que ele não vai à reeleição, porque esse julgamento do Bolsonaro está com cartas marcadas, isso todo mundo sabe. E, sendo o Tarcísio o candidato a presidente, as coisas podem mudar, porque o que está em jogo são aqueles 10% dos indecisos, os isentões, aqueles que, por causa, Bolsonaro faz palavrão, fala palavrão, Bolsonaro é grosso, papapá, cria tretas, esses preferiram votar no Lula. São esses 10% de isentões que estão no meio ali, que poderão não, vão definir as eleições de 2026. É disso que se trata. Então tem os petistas que estão encastelados, tem os bolsonaristas que estão de forma dura nas suas posições, irremovíveis, e tem os isentões, aqueles 10% que vão para cá e vão para lá, que vão definir as eleições. Preste atenção nisso. Por isso, para completar aqui a nossa opinião de hoje, a gente fez essa enquete, já temos uma parcial. Vamos lá. Nesse instante, nós estamos perguntando para você, qual é a enquete, Gleidson? Pode colocar no ar. O que é mais importante? Eleger Bolsonaro ou tirar Lula do governo? A parcial, nesse instante, 386 votos. Vamos votando, pessoal.
eleger Bolsonaro com certeza 47%. No calcanhar da posição 1 está derrotar Lula com certeza 43%. Olha aí, né? Quase que como se diz, quase na média ali, né? 3, sem Bolsonaro, 8%, Tarcísio. Erraram aí a quarta alternativa, o Davi. Lula com certeza a quarta alternativa. Tem que modificar rapidamente essa pesquisa aí, que está faltando a quarta alternativa. Do lado tem o Lula ali com ele, mas a quarta alternativa está errada. Vamos consertar aí para que a gente possa passar essas informações e vamos recolocar para que vocês também, quem está preferindo Lula, possa votar com certeza. Foi um erro técnico nosso, não pense que a gente tentou forçar uma barra. Beleza? São as nossas opiniões. Vamos em frente. Agora a gente já vai para a nossa pauta principal, que é o tempo. O tempo hoje no ar com Sérgio Braga. Começamos pelo destaque do sul do Brasil, inclusive com a Revista Oeste, informando que as chuvas colocam em alerta o sul do Brasil, principalmente com os volumes que devem superar 100 milímetros no leste do Paraná e Santa Catarina. Teve geadas também no Rio Grande do Sul, a gente pode observar, inclusive, essas informações, mostrando algumas imagens em Santo Ângelo, com a seta apontando a área lá de Baixada, que teve geadas nesta manhã. Em Santo Ângelo, Catuípe também, está aí Santo Ângelo, as geadas registradas por lá, Catuípe, no Rio Grande do Sul. Em Palotina, a temperatura caiu para 9 graus, caiu o termômetro, mostrando logo pela manhã. Em Castro, como nós mostramos na abertura, teve granizo e muito. O Emerson Lucas Giacomini estava lá em Ponta Grossa, bem próximo de Castro, né? Importante região produtora de leite, de grãos. E olha só essas imagens que ele registrou para a gente e mandou aqui para o Tempo e Dinheiro. Roda para a gente aí, Cleidson. Olha, já vi pedreira, cara, mas virar num Alasca, o Castro aí, ó. Dá o Santos Castro. Olha o temporal aqui em Castro, aqui, ó. Acabou com a cidade. Olha, pedreira que deu. Jesus Cristo, a pista tá um sabão. Meu Senhor amado. Dá uma olhada, gente. Que loucura do Chico. Minhas armas, rapaz do céu. Acabou com Castro. Mas caiu o mundo aqui, ó. Tem mais um vídeo mostrando exatamente essa situação lá em Castro, a região de Ponta Grossa. Esse granizo que parecia neve pela manhã. Dá uma olhadinha. Mas agora há pouco estava de vento. Olha isso. E as vaquinhas lá tudo fugiram pra se esconder. Olha só. Bom, enquanto isso, na região sudeste, o tempo continua firme, região central do Brasil também, principalmente aqui em São Paulo. Aliás, essa questão voltada ao estado de São Paulo, a Folha mostra que a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico de Águas aqui de São Paulo, deve diminuir a pressão da água aqui em São Paulo a partir desta quarta-feira devido à estiagem. O objetivo é economizar e preservar os reservatórios, o nível dos reservatórios da região. Vamos ao mapa do INMET, mostrando o Brasil todo, região norte com chuvas e a região, parte da região sul e também Mato Grosso do Sul com chuvas registradas nesse momento, com chuvas intensas no estado de Santa Catarina, Paraná, parte também do sul de São Paulo e parte do estado de Mato Grosso do Sul, região central com tempo seco. Vamos ao satélite também em tempo real, acompanhar o que acontece. Está aí mostrando essas chuvas precipitando de uma forma volumosa, principalmente em Santa Catarina, Paraná e também no norte do Brasil. A região central continua com baixa umidade nesse momento. Vamos à previsão para os próximos 7 dias também, com base no INMET. A previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 27, até a próxima terça-feira, dia 2.
com chuvas concentradas no estado do Paraná, parte do litoral do estado de São Paulo se dissipando para alto mar a partir do dia 28. Brasil Central continua com condição de tempo seco e firme, baixa umidade do ar. A região norte continua com chuvas intensas e pontuais nesse momento a partir do dia 29, sexta-feira, na faixa leste do Nordeste. Chuvas ainda registradas, um pouco mais fracas no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e ficando um pouco mais intensa a partir do dia 30, com chuvas pontuais em várias regiões do norte, também da região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. A partir do dia 31, domingo, uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil, entrando pelo oeste do Rio Grande do Sul, e a partir do dia 1º, em várias regiões, inclusive no oeste do Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, se dissipando para alto mar a partir da próxima terça-feira. Próxima terça-feira, a chuva segue menos volumosa no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Nordeste, Norte do Brasil e parte da região central, com tempo firme e seco. Vamos à Serra Catarinense, direto conversar com o Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E aqui, nos próximos 5 dias, de 26 a 30 de agosto, nós temos o quê? Uma melhora nas condições do tempo aqui no Rio Grande do Sul, deu geada em várias áreas aqui do Noroeste, em Santa Rosa chegou abaixo de zero, nessa região aqui do Rio Grande do Sul, alguns pontuais negativos. Em Santa Catarina tem chuva, principalmente aqui no Vale, capital, norte, toda essa área aqui do Paraná, dá para ver aqui na imagem do radar, ó, nós temos áreas de chuva pegando aqui, ó. Inclusive está chovendo aqui na área do Vale, na Grande Florianópolis, também pega aqui ó, toda essa faixa aqui do Paraná. Aqui é bem-vindo, está chovendo na região do Maringá, Paranavaí, Colorado, Cianorte, Cidade Gaúcha. Essa região aqui está precisando de chuva, então aqui está bom. Aqui está numa situação já bem mais servida. E aqui está dando chuva, preocupa um pouco aqui o Vale do Itajaí, a região do Rio do Sul, porque o rio está muito alto, ele está com 4,85. Deveria estar abaixo de 4 metros para não oferecer nenhum perigo. Mas se tiver algum problema é coisa bem pequena. E a tendência é que a gente tenha o quê? Condições de chuva aqui entre Santa Catarina e Paraná. Essa chuva aqui no Mato Grosso do Sul provavelmente vai ser um pouquinho de nada hoje e lá para sexta-feira, sexta ou sábado, que está indicando alguma coisa de chuva aqui nessa área. Mas tu vê que é pouca coisa. São Paulo também começa, ó. Estamos indo para o finalzinho de agosto, começa a aparecer chuva aqui no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, na região do Café em São Paulo, litoral paulista. Continua com chuva aqui no leste do Nordeste. A chuva começa a descer, ó, aparecer aqui no noroeste do Mato Grosso no final dessa semana. Continua com uma boa chuva aqui no Amazonas e vai chegando de 26 de agosto até 9 de setembro. A chuva vai o quê? Vai começando a descer, ó. Vai pegando aqui a Bolívia, o Peru, o Acre, Rondônia, noroeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, amplifica um pouquinho aqui no Mato Grosso do Sul. Começa a aparecer, é pouca coisa, mas indica o que? Entrada de umidade. No centro, grande parte do interior paulista, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas, o leste, nordeste e Mata Mineira, Rio, Espírito Santo, aumenta um pouquinho a chuva aqui no litoral do Nordeste e também aqui ó, com uma chuva maior aqui na parte do Amazonas, Acre e Rondônia. Então nós vamos ter condição de chuva nessa área aqui, principalmente nesses dois estados. Mas está começando o quê? A descer. À medida que a gente for avançando em setembro, talvez já ainda nessa primeira quinzena, a chuva começa a pegar essa região aqui, ó. E na segunda quinzena melhora bastante. E lá no Nordeste é mais aqui no leste da região. Nas anomalias, ainda tem anomalia negativa em boa parte do país por causa de agosto e comecinho de setembro, principalmente aqui no Centro-Sul. Aumentando a chuva aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e sul do Paraguai. Aqui com uma situação boa, vai mantendo a estação boa de chuva aqui no leste do Nordeste. Aqui começa a reduzir aos pouquinhos a anomalia negativa. A temperatura agora começa a mudar um pouco. Hoje fez frio de novo, deu negativo aqui em Santa Rosa e outros lugares do Rio Grande, deu 3, 4 graus aqui no sul do Mato Grosso do Sul, frio também no sul e oeste do Mato Grosso, noroeste, toda essa região aqui. Ainda vai ter madrugadas frias nessa quarta, quinta e sexta, e à tarde vai subindo a temperatura. Fica mais quente aqui nessa região central do Brasil. O sul também começa a aquecer.
Setembro não está livre de frio forte. Pelo menos 2 ou 3 massas frias podem chegar em setembro. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de assinar, de se inscrever e também no Tempo e Dinheiro. Aqui na Terra, Ronaldo Coutinho. Voltamos amanhã. Beleza, Ronaldo. Grande. É bom ter o Ronaldo, né? O cara que conhece, está dentro. Né? Ele mora dentro da meteorologia, que ele mora lá na Serra Catarinense, como eu aqui moro no meio da roça, e tem essa vantagem. Tem as desvantagens e tem a vantagem de você estar dentro, né, da roça, você vê o clima, né, as mudanças acontecendo nos seus olhos. Hoje de manhã acordei e vi as plantas, né, as plantas mais de jardim, por exemplo, já botando broto. As folhas, já aparecendo novas folhas. Né? Você vê os ipês amarelos informando que não vai ter geada daqui para a gente, não vai ter geada. E o vento, né? Trazendo as mudanças do tempo, do clima. O Sérgio falando, chovendo em São Paulo, possibilidade de chuvas em São Paulo. Agora, não é ainda uma mudança que autoriza o pessoal a aventurar-se a plantar. Calma aí. Então, vamos olhar as mudanças do tempo dentro do calendário. A primeira informação que o Sérgio mostrou, com base no IMET, é essa tela aí, de que até o dia 30 de agosto, que importa para o Brasil Central, é um tempo seco, certo? Ó, até o dia 30 de agosto. Aí o Coutinho disse que as coisas começam a mudar na virada do setembro, agosto, setembro. Está dentro do calendário. Agora, setembro, preste atenção, vai continuar não autorizando o plantio imediatamente. Essa informação que está no Notícias Agrícolas vem do IMET, dizendo que o setembro deve ter clima mais seco no centro-oeste e chuvas acima da média lá no sul. E nós aqui no meio, né, do centro-sul, né, indo para o centro-oeste, né, Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Esperem, calma. Eu tenho 2 mapas que mostram, através do Agrotempo, o que vai acontecer ao longo até de outubro. Eu tenho esse mapa de 20 de agosto, ou seja, 20 de agosto foi quarta-feira passada. De 20 de agosto a 3 de setembro. Olha aí. Muita chuva no sul, que como é que está acontecendo, as chuvas passaram hoje, mas choveu muito esse final de semana, no acumulado e tal, ficou isso daí. Esse azul, como todo mundo sabe, é acima da média, verde é chuva, azul acima da média, áreas brancas, muita chuva, ok. E para cima, né? Paraná, oeste do norte e oeste do Paraná, São Paulo, vocês estão vendo, Mato Grosso do Sul, sul do Goiás, Minas Gerais e uma parte de Mato Grosso, segundo o Agrotempo, porque o Agrotempo está focado mais no sul e sudeste, seco, até o dia 3 de setembro. Okay? E o Coutinho disse, 9 de setembro começa a entrar umidade, é mesmo. Veja esse novo mapa do Agrotempo, agora pegando 5 de outubro de 22, sexta-feira passada, 5 de outubro, olha como é que as coisas mudaram. Olha as chuvas fortes que vão acontecer no norte de Mato Grosso, na divisa com o Pará. Olha a umidade lá no Tocantins, norte do Goiás, Bahia, norte de Minas, o litoral todo do Espírito Santo, Rio de Janeiro. E, porém, contudo, todavia, a seca persiste, pelo menos em termos de mapa, em termos de previsão do Agrotempo, no centrão, aqui para nós, né, no centro-sul, que é o norte do Paraná, São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Preste atenção. Então, pelo menos até 5 de outubro, o pessoal que dessas regiões que estão aparentemente secas deverão prestar muita atenção na meteorologia, porque preste atenção também, meteorologia faz uma previsão, não uma certeza. E uma previsão está embutida a direção dos ventos, a velocidade de vento. De repente, um jato de vento lá embaixo na Antártida pode mudar toda a configuração que os computadores estão mostrando para a gente. Mas esse é o cenário de alerta, de atenção. Porém, eu fico mais uma vez, como disse ontem, com o Ronaldo Coutinho, que disse, olha, o tempo está calendarizado, está tudo normal nesse ano e as chuvas virão dentro do previsto. Quando que é o previsto? Primavera, 15 de setembro para outubro. Perfeito? Então, vamos em frente. Bom, antes de chamar aqui, posso chamar a enquete ou ainda não? Sim, vamos uma parcial, porque a parcial anterior tinha um defeitozinho de texto, agora sim. Entrou aí, eu sou Lula com certeza. Então, na nossa parcial, com 529 votos, nós estamos perguntando o que é mais importante, eleger Bolsonaro ou tirar Lula? 1, eleger Bolsonaro com certeza, 46. No Photoshop, ali, quase que no empate, derrotar Lula com certeza,
44%, sem Bolsonaro, Tarcísio, 8%, sou Lula, com certeza, 2%. Então, depois a gente chega às conclusões, mas estamos pedindo para você votar, vocês que estão em outras plataformas, venham ao YouTube, que essa enquete é exclusiva do YouTube, e nos ajude aqui a formular a nossa editoria de política aqui do Tempo e Dinheiro. Falando nisso, daqui a pouco, Paulo Moura, analisando, explicando o que está em jogo na CPMI do INSS. É um instante só. Depois do intervalo, Vlamir Brandalize, e vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Edição de 26 de agosto de 2025, terça-feira. Agora vamos ver os preços da soja, que continuam de lado. O Vlamir vai falar do cavalinho, mas antes, olha a soja para novembro, evidentemente sem China, né? Essa já é a dedução óbvia. Perde 1,38 o contrato novembro a 10,46. Os 4 vencimentos mais negociados na Bolsa de Chicago, também todos vermelhos. Diminuiu o vermelho, tá uma volatilidade que eu vou te dizer, hein? Então, setembro 10,25, novembro 10,46,5, janeiro 10,66,5, março 10,82,25, soja no Brasil, em dólar, contrato espelho de Chicago. Setembro zerou, 22,60. O pessoal não está com coragem, hein? O novembro, 23,10, leve alta, e o janeiro também sem o pessoal negociar. Esse assunto também é para o Vlamir Brandalize. Então, vamos a ele, notícias da soja no ar. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Com Vlamir Brandalize de... presta atenção aqui, Curitiba chamando, tá no ar. Vlamir. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Fala, João Batista. Não, assim, é gostoso fazer o programa ao vivo, porque as notícias vão chegando e chama daqui, chama dali, é muito interessante. Vlamir, bom, mercado de lado, porém nervoso. Cadê a China? Isso que se pergunta lá em Chicago, né, João? Depois
de uma semana que começou com lavouras americanas começando a entrar em maturação, então safra andando dentro do regular, vamos dizer assim, não está excelente, mas está andando dentro do normal. E falta a China, exatamente. A China ainda nada de compra efetiva e o mercado ontem acabou liquidando um pouco, hoje trabalhou levemente positivo, depois veio negativo, ele segue aí meio sendo delado, né, esperando para ver alguma notícia nova, né? Tá, então, vamos lá nesse embate da China primeiramente, porque ontem, anteontem, o mercado estava, pelo menos notícias aqui no Brasil, a Folha deu destaque, eu falei, não é possível que o Vladimir tenha sido furado. Não, não foi. A Folha deu destaque que a China tinha sido decretada a volta da China para as compras dos Estados Unidos. Houve uma conversa, não há dúvida, mas comprar até agora, niente, é isso? Não, não, eles estão conversando todo dia, né? Existe uma mesa de negociação entre representantes do governo americano e do governo chinês em inúmeros produtos, né, João? Não é só a soja, né? Inúmeros produtos, em geral, né? E a cada dia que passa, eles entram na conversa de algum produto. E a soja, ora sim, ora não, também está entrando nas conversas. Mas até agora, a China ainda não definiu compra efetiva. O governo americano dá como certo que eles vão comprar, e eu também acredito que sim, não tem como não comprarem. Mas de compras oficiais, nos relatórios do próprio USDA, né, que são as negociações oficiais, não tem nada ainda sendo confirmado, João. Hoje também não apareceu confirmação. Sim, até então, isso é uma informação que você já até antecipou ontem, era que na previsão da China eles deveriam estar comprando agora, aí não, vai comprar em outubro. Eu falei, nossa, setembro, outubro, ixi, né? Já tem problema de porto também, frio, tal. Mas aí ontem você disse que pode ser que eles comprem em novembro. Oxa, é isso mesmo? E quais as consequências disso? Olha, João, eles estão comprando muito no Brasil, né? Dá para dar os próprios dados aqui da CSEX de ontem. Nós embarcamos nesse mês de agosto 7.257.8 mil toneladas de soja. Estamos muito perto já de fechar, superar o agosto do ano passado. Provavelmente vai superar, porque ainda falta uma semana inteira para completar o mês. E a maior parte da soja está sendo destinada à China. Sempre nas negociações, mais de 70% dos negócios são para a China. E com isso, João, eles já estão cobertos com compras brasileiras até novembro. Provavelmente eles já têm cobertura com soja brasileira. Eles vão comprar a soja americana mais à frente, porque daí a soja americana vai atender dezembro, janeiro, fevereiro, março, até a chegada da nova safra brasileira. Então, é isso que deve acontecer. Por isso que ontem eu comentei que talvez as negociações e as compras efetivas sejam adiadas aí dos chineses para mais para o fim do ano, né? Então, isso acaba limitando também a corrida altista lá em Chicago, né? Porque o mercado poderia estar trabalhando acima dos $11, as posições todas de 2026, e ela também já está tentando perder isso aí, né? O julho vinha trabalhando, ontem ainda fechou um pouco acima de $11. Agora, deixa eu ver como é que está aqui a posição do julho, para dar uma ideia, João. Julho. Julho 26. O julho 26 já está abaixo. Ele está perto está nos $11 ainda, vai segurando a posição, mas ele está frágil. Ele está frágil. De manhã ele já trabalhou até um pouco abaixo dos $11, agora está $11,01. Ele tem flutuado hoje, né? Como está mostrando a tabela aqui, as flutuações agora está 1,5% de baixa, mas ele já teve 4, 5 de baixa, 6, já teve 3, 4 de alta e agora está com uma leve correção aí, com pequena perda, né, João? Tá, ele não dá sinais aí que vai fechar o dia nem em alta nem em baixa, ele vai ficar nessa andando de lado aí, vamos dizer assim, que é a lógica do mercado hoje, porque sabe o que o USDA trouxe ontem? Vamos pegar aqui, João, com relação à soja. A soja, nesse momento, tem 4% em maturação já. E soja em maturação, daqui a 15 dias, colhe, são as primeiras colheitas. A média é 4% histórica, o ano passado estava 6%,
e manter, e até teve uma leve melhora na qualidade das lavouras, ó. Ele está com 69% de boa excelente. A semana passada era 68 e o ano passado era 67. Então, Tá igual. a soja está um pouquinho melhor. É por isso que veio com essa pressão negativa nesse pregão de hoje, porque falta a China e as lavouras americanas melhoraram um pouquinho de qualidade. Então tá, então. Mas se voltar, vai subir? 2. O fluxo comercial vai ser normal? Lembrando que tem frio lá, né, no hemisfério norte, né? Gelo nos portos, tal e coisa. Como é que fica isso? Porque isso impacta nos preços do Brasil. Depois a gente fala do Brasil. Mas última questão aí sobre essa questão logística. Com relação à logística, eu tenho que esclarecer o seguinte, João. Com relação a problemas nos Estados Unidos, é quando que o inverno chega, né? Ele vem até o meio dos Estados Unidos, ele congela para cima. Todo o meio oeste fica congelado. E o grão que não sair do produtor aí depois de outubro, novembro em diante, que começa o frio, ele fica lá embaixo da neve, mas lá na casa do produtor. Mas até lá, grande parte da colheita ela é encaminhada aí para os armazéns aí perto do Golfo do México, aqui na parte de baixo dos Estados Unidos. Essa soja sai em qualquer momento do ano, porque ali não tem problema de frio, né, de congelar o neve. E na China também, ele tem os portos lá que também podem entrar e sair a qualquer momento como eles queiram. Então, não vejo problema com relação às logísticas aí, no caso da soja, né? Porque os volumes de soja são muito menores que o do milho, né? E provavelmente o produtor vai encaminhar para fora aí o que for de negociação, né? Então, automaticamente não dá para considerar isso um problema. A notícia boa vai acontecer quando a China entrar, que eu acredito que isso vai dar fôlego para alta de 20, 30, 50 pontos. Só que, ao mesmo tempo, nós vamos ver uma pressão negativa nos prêmios, né? Dá para ver que os prêmios eles estão mais frágeis já essa semana do que estava a semana passada. Eu já passei a segunda etapa agora dos prêmios, agora do meio do pregão, aí para dentro do clube, e o prêmio desde manhã até agora caiu mais 5 pontos. Então, isso é um fator aí. O mercado de prêmio começou a sentir que a partir do final de setembro, outubro, as demandas de soja do Brasil, principalmente pela China, devem recuar. E aí nós vamos começar a embarcar mais milho, né, João? O Vlamir, nós somos humilde, né, Vlamir? Falaram que nós somos chique, né, moderno, mas nós somos humilde. O Vlamir acaba, senhor, estou falando sério, o Vlamir acaba de dar uma informação preciosíssima, que os pontos caíram, os prêmios caíram 5 pontos, né, aqui no Brasil, nos portos. E onde você encontra isso? Você encontra no clube. Por isso que a gente põe o telefone aí e fala, vai lá para o clube, 7 dias grátis. Porque você entrando lá, você fica muito bem informado, se informa antes de negociar, com a diferença de 5 pontos, já, né? E ainda você nos ajuda a falar cada vez mais alto e mais longe. É do nosso interesse, acho que de todos nós, que o produtor vá bem, tenha o maior lucro possível e mantenha esse lucro aqui no Brasil, até para se defender, né? Então, por favor, né, apoie o Tempo e Dinheiro para a gente possa falar cada vez mais alto e mais longe, e em troca nós lhe damos informações preciosas, exclusivas, como essa do Vlamir, com os prêmios mais à frente. Dois grupos de prêmios, os prêmios agora e os prêmios mais à frente. À frente são 5 pontos, está recuando, é o que tá, o longo que está recuando, Vlamir? Olha, João, ele está recuando meio geral, né? Ele está hoje de 3 a 5 pontos embaixo, agora desde amanhã, aí, quando abriu o mercado 10 e pouco, agora já na 1h da tarde, né, que é meio do pregão, ele está recuando de 3 a 5 pontos quase todas as posições, tanto os curtos agora de setembro, outubro, novembro, como os longos lá de maio, junho, julho do ano que vem também. Tá. Você que nos ouve, nós estamos transmitindo para rádios, você que não ouve na sua rádio aí, anote, por favor, para você entrar no clube. Anotem aí. 019, Campinas, 9 9813 2915. Entrem lá. Mande uma mensagem pelo WhatsApp para a dona Leia da Luz, ela vai colocar você como um assinante, né? 7 dias grátis, para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Repetindo, para você que está nas rádios, anote, 199 9813 2915 e vamos em frente. Agora sim, conclusão final para os mercados hoje, Vlamir, do Brasil. Olha, João, o mercado segue com negócios, o ritmo um pouco menor do que a semana passada,
Vai continuar a semana, o produtor precisa vender e fazer caixa aí para comprar ainda alguns insumos, pagar contas. Mas a notícia boa na terça-feira, que a gente gosta de mostrar, é as exportações, né? O acumulado da soja em grão, 84,5 milhões de toneladas, de janeiro até agora, até sexta-feira, recorde histórico. O farelo, recorde histórico também, somos o maior exportador mundial de farelo no momento, com 15,9 milhões de toneladas acumuladas. E o faturamento, João Batista, 3.723,4 milhões de dólares, 20,2 bilhões de reais nessas primeiras 3 semanas de agosto com o complexo soja. 20,2 bilhões de reais entrou com a soja em 3 semanas do mês de agosto, João Batista. É vamos isso dar que manchete. segura a economia brasileira. Vamos dar manchete do seu compadre, o Mauro já falou lá na Folha, que ele pegou o valor da produção, o valor da produção agropecuária em 2025, 1,48 trilhão de dólares. Vlamir, o que é isso aí? O que é 1,48 trilhão de dólares? O que é isso? Hã? Essa é a maior parte da economia brasileira, né? A economia brasileira é 1,9, 2 trilhões no total. Então, a maior parte da economia brasileira é o agro. Quando eu abro o programa e ponho a bandeira e falo homenagem a quem sustenta o Brasil, tá aí, ó, 1,48 trilhão. Agora, como nem tudo são flores, nem tudo são rosas, lá vamos nós para a notícia ruim para os produtores de soja do Matopiba, porque ontem as multinacionais, através da Abiov, recorreu contra a decisão do CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e derrubaram a liminar, ou seja, derrubaram a liminar que impedia, que extinguia a moratória da soja. Portanto, com essa liminar, a moratória da soja continua. 2 considerações, né? A Abiov, representando as traders, que são compradores de soja, que não querem comprar soja de áreas, aspas, ilegais, desmatadas ilegalmente, porque eles sofrem pressões dos seus compradores, principalmente na Europa. Ok, essa é uma posição. Segundo o CAD, uma decisão não podia ser tomada por uma pessoa só, ou seja, o dirigente do CAD, segundo as multinacionais. Mas a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, que foi o autor desse pedido, já está recorrendo novamente, argumentando que, 2 pontos, é ilegal, imoral, ilógico o que está sendo feito nessa moratória, porque é uma forma de pressão, né? De formar uma pressão contra, uma barreira comercial, isso quer dizer, contra os produtores dessas regiões, alegando que esses produtores seguem o Código Florestal, áreas de Código Florestal, onde se permite, no caso, lá, boa parte do Matopiba, por exemplo, você desmatar e preservar 35%. Se o produtor tiver com a área 35% preservada, o resto ele pode produzir alimentos. Não é desmatar, tirar árvore, só porque é um prazer tirar árvore. Isso dá um trabalho, é contra o próprio ambiente, todo mundo sabe disso, mas tem que produzir comida e dinheiro. Então, assim, é isso que está nesse embate aí. Qual é a sua posição, Vlamir? Olha, João Batista, deveria seguir a lei brasileira, né? Então, a lei brasileira é que deveria vigorar nesse negócio, não a lei do Macron, né? Porque essa pressão externa, ela tem muito o dedo do Macron aí, porque a França, ela sente muito o peso da agricultura brasileira, né? E como a agricultura brasileira se desenvolveu muito aí no estado centro-oeste e norte do Brasil, eles estão cada dia mais complicados lá, né? E agora existe a possibilidade de acordo do Mercosul com a União Europeia, e isso traz uma situação caótica para os produtores franceses, né, João? E hoje, se a gente avaliar a França como cliente da soja, para nós é quase insignificante, é muito pequena, né? Porque o nosso cliente chama China, a China não dá bola para isso, João. E tem uns caras falando em soberania. Beleza, hein? Tá bom, ok. Vamos em frente. Vamos aos preços do milho, Dom Vlamir. No ar, Gleidson, os preços do milho em Chicago. O milho americano está no vermelho hoje também. Os mais longos perdendo mais. Setembro, 3,87,5. O dezembro, 4,09. O março, 4,26. Milho para maio, lá em Chicago, 4,36,25. Perdendo 4 cents. Milho no Brasil, B3. Atenção.
Ó, melhorou. Melhorou um pouquinho, mas melhorou. Então tá. Vamos lá. Então setembro, Paz e Campinas, R$ 66,19, leve alta. Novembro, R$ 69,61, também leve alta. O janeiro melhorou 0,28% de valor, R$ 71,78. E março, levemente em queda. Último contrato às 1h30, a R$ 73,47 lá na B3, por saca de milho, Dom Vlamir. Olha, João, a B3 ela já está dando aquele sinal, né? A colheita da soja do milho brasileiro está acima de 97%, já na reta final, né? Vai sobrando pouco. Nos campos, Mato Grosso, o maior produtor, já colheu tudo. Agora o mercado que vai girar é o mercado de lotes, então a fase de baixa e de fundo de poço do milho foi passando, né? Que é aquele milho, quando vai estar na colheita, colhendo, e o produtor tem que entregar em qualquer lugar e às vezes a qualquer preço, né? Então essa fase já passou. Agora o mercado do milho vai se firmando e vai se segurando. Então dá para ver que tivemos avanços, né, no setembro, né? Lembra que o setembro, semana passada, estava 65 e quebradinho, né? Hoje ele já está acima de 66. Então a tendência é a gente ter um ajuste melhor nas posições curtas e ainda uma acomodação na longa, né? As longas de março do ano que vem, maio, julho, elas são ainda muito atreladas a Chicago. Como Chicago segue numa fase mais de calmaria, né? Porque hoje o relatório de ontem do USDA mostrou 7% da lavoura em maturação. E 7% é dentro da média histórica. Então a safra está bem, continua bem. E tem 71% de boas excelentes. Então a safra de milho esse ano é excelente. Talvez não colha as 326 milhões e pouco que o USDA aponta, mas a safra, 426 milhões agora, acredito que fique aí, talvez venha para 420, mas é a maior safra da história americana. Isso, por enquanto, está pesando em Chicago. Mesmo com a maior safra da história americana, a tendência do milho é de consumir mais do que está produzindo nesse novo ano, porque, em princípio, o Brasil caminha já para ter uma safra talvez menor, né, do milho, justamente porque a primeira safra já plantou menos, né? Está plantando menos. Nessa primeira safra, vamos colher umas 5 milhões de toneladas a menos na safra de verão, e isso nos dá indicativo que a oferta mundial vai seguir com a produção menor do que a demanda e fundamentos de cotações longas, mantendo o milho aí acima de 4,30, 4,50 lá no meio do ano que vem, lá em Chicago, que dá condição para o produtor brasileiro aí que a nova safrinha vai estar numa condição melhor do que foi essa atual, né? Porque essa atual nós trabalhamos com cotações de Chicago aí perto dos $4, né? A nova safrinha vai trabalhar com ideia mais perto do 4,5, né? Então isso dá uma valorização no milho futuro, né, João? Dá uma a ideia safra vai evoluindo bem nos Estados Unidos, né? Dá uma ideia de preço para nós aqui, que o milho vai dar essa barrigada, depois vai subir. Março, abril. O que está formando agora em diante, que vai formar a cotação do milho é Porto, né? Mercado de Porto hoje está na faixa 65, 66, os curtos, e 67, 68, o milho novembro, dezembro, lá na frente. Ainda não tem uma pressão de negócios, continua andando meio de lado com relação a negócio, porque os embarques, João, eles estão sendo realizados em contratos antigos. Então, o exportador está recebendo, esperando receber o contrato, e está embarcando, mas o ritmo do milho cresceu, né? Já estamos na porta das 5 milhões de toneladas nesse mês de agosto. No relatório de ontem na CSEX, 4.960.4 mil toneladas. E provavelmente vamos passar de 6 milhões de toneladas embarcadas, que foi o número do ano passado, em agosto. Estamos embarcando mais esse ano, no mês de agosto, do que foi ano passado. O acumulado do ano já chegamos a 13 milhões e 900 mil toneladas de milho exportado. E o milho em agosto faturou 1 bilhão e 10,9 milhões de dólares. 5,5 bilhões de reais, João Batista. Esse é o milho nesse mês de agosto que começou a exportar. Agora que vai o milho, né? Que nem eu citei. Para frente, os próximos meses, o milho ganha força e ganha espaço nos portos. Tá, ideia de preço lá para frente, vamos. Março eu estou com 70 e poucos, né? 76. O milho de janeiro, fevereiro, é um milho de R$70 em diante, né, João? É um milho de janeiro, fevereiro acima de 70, né? Vamos dizer assim.
Chega agosto com que é o 80? nível de Porto. Oh? Como? Chega agosto chega para no 80? Não, agosto do ano que vem? Sim. Não, agosto, nós estamos em agosto. Sim, então, um ano para frente. Um ano para frente ainda não tem muita posição de agosto do ano que vem, porque não tem posição nominal de comprador em reais. E os negócios que estão saindo em reais são barter, né? Barter ainda não dá para dizer que é a posição efetiva de nominal. Então, no barter, tem barter que o pessoal até está valorizando perto de 80, mas no barter é em cima de insumos, né? Então, daí ele sempre valoriza 5, 10% no valor, né? O Diego Fernando tá bravo porque no Porto é 65, no Oeste do Paraná 51. É muita diferença. Ficando escravo da temperatura. Essa questão é que o produtor provavelmente está apontando que é o milho de balcão dele ali que entregou numa cerealista, numa cooperativa, e esses ainda não puxaram os valores, né? Porque o produtor não está vendendo, o armazenador está carregando o estoque, né, que tem e mantendo o estoque com qualidade, fazendo expurgo, custo da armazenagem do armazém, e ele acaba repassando isso aí e automaticamente segurando os níveis de balcão. Ele vai melhorar, João, quando que o mercado de exportação começar a chegar navios aí que não estão totalmente cobertos, navios aí que precisam 5, 10, 20, 15 mil toneladas. Aí nós vamos ver um giro maior de milho, né, de lotes, e aí automaticamente puxa, né, para o produtor. E tem uma notícia boa que parece-me que vai privatizar o canal do Porto de Paranaguá. Agora tem um leilão, não sei se é hoje ou amanhã, agora não estou lembrado, e vai privatizar o canal, e eles vão, com essa privatização, ele vai baixar o canal em 2,5 metros, parece-me, de profundidade. E isso vai dar condição de colocar umas 15 mil toneladas a mais a cada navio. Ou seja, o navio que antes chegava aí com 60 mil, 70 mil de capacidade, pode colocar umas 15 mil a mais. E o navio com capacidade maior, ele consegue dar prêmio melhor, porque quando ele atraca, ele consegue jogar para dentro do navio, naquele tempo que o navio fica manobrando para atracar e manobrando para sair, é o tempo que você perde. Mas quando ele está ali e ele coloca lá, consegue carregar 2, 3, 4 mil toneladas a mais, ou que nem agora a proposta é chegar a umas 15 mil toneladas a mais por cargo, isso dá uma condição de melhoria de prêmio e dá uma condição de melhoria de liquidez aí para o produtor interno também, João. É uma notícia boa. Eu sempre venho pregando que os portos têm que ser totalmente privatizados. Aqui o governo do estado está conseguindo privatizar até o canal, né? O canal onde que mantém a manutenção do canal, manter o canal que ele ocorre assoreamento, né, João? E a empresa privada, ela vai manter ele sempre limpo, fundo, e automaticamente manter um calado bem fundo. Isso beneficia muito a logística. Que coisa. Isso é uma boa notícia que o agro brasileiro vai ter agora nas próximas semanas, quando tiver privatizado o canal. Já consegue chegar navios e carregar mais, João. Louco. Eu acredito que isso daí seja culpa, entre aspas, sua, porque você gritou tanto pelos portos aí que você está hoje feliz dando essa informação. Só falta você nos informar se eles vão botar um enceradinho em cima também, para que quando chover continue o carregamento. Aí fica moderno o negócio, né? Tá certo? Agora, se privatizar o porto em si, os portos brasileiros, certamente a iniciativa privada cria alternativa para continuar carregando ele com o navio com chuva, né, João? Eu acho que isso vai acontecer também, não vão parar. Última informação que é para você que está segurando o milho, vai carregar o milho. O Vlamir está dizendo, pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Ninguém tem certeza, né? O Vlamir tem intuição, experiência, mas não tem certeza. Então, para eliminar a certeza, a boa sugestão é, para você que vai segurar o milho, fazer uma trava na bolsa, na B3. Quanto custa? Ligue de graça para o Fernando Sofiati nesse telefone aí, 199-7110-8610. Está lá à sua disposição, 199-7110-8610. Ontem nós lembramos, vamos lembrar hoje de novo. Se você ligar e ele não puder atender, porque está muita gente ligando, deixa o recado que ele retorna.
19971108610. Por que eu garanto isso? Porque ele é da equipe do David Vieira. Está lá na G-Trade, mas é nosso parceirão, que é o Fernando Sofiati. Repetindo, você que está nos ouvindo, põe aí, 199, Gleidson, 19971108610. Dom Vlamir, belo show de informação hoje. Passa a régua aí, tchau. João Batista, vamos fechar com notícia boa aí. Agora, eu fiz a somatória agora pela manhã também dos dados aí das exportações do Complexo Carne, para ver soja, o complexo soja, milho e carnes. Carnes está com recorde histórico de embarque de boi, está com recorde histórico de embarque de suíno. O frango retomou os embarques, mas vamos lá. Soja, 20,2 bilhões de reais. Exportação, milho, 5,5 bilhões de reais. Carnes, 10,4 bilhões de reais. 36,1 bilhões de reais nesses 3 produtinhos brasileiros, João Batista. Esse é o agro que não para e não para de puxar dinheiro para dentro da economia brasileira, João. E não para de receber pedras. Mas não tem problema. Até amanhã. Amanhã é meio de semana. Chove em Curitiba, João Batista. Está chovendo por aqui. Aqui está um sol meio esmaecido, mas o sol é bom, né? Para esclarecer, né? O sol traz luz nesse debate. O Brasil vai ser outro, eu tenho certeza. Dom Vlamir, até amanhã. Vamos em frente. Viva o Brasil. Tá, joia. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Muito bom. Preços do trigo. Daqui a pouco, outra parcial da nossa enquete que está pegando fogo hoje. Votem, vocês que estão em outras plataformas. Votem na nossa enquete. O que é que a gente quer? A gente quer eleger o Bolsonaro ou quer tirar o Lula? Isso é urgente quando eu falo que tem opinião de direita, né? Bolsonarista, patriota, essas coisas todas, conservadores, né? Essa é a opinião. E tem, claro, os petistas da esquerda. O pessoal também está votando. Tem opção para os petistas. Então, a nossa. Quer mostrar a enquete, Gleidson? Já tem parcial? A enquete é: o que é mais importante, eleger Bolsonaro ou tirar Lula? Até o momento tem mais, né? Isso que eu vi, 745 votos. Vamos chegar a 1.000 tranquilo hoje. Eleger Bolsonaro, com certeza, 47. No Photoshop ali, como é que se diz? Eu esqueço a expressão, como é que é na pesquisa? Enfim, quase um encostado com o outro ali e tal. Derrotar Lula, com certeza, 43. Então, 47 a 43. Sem Bolsonaro, voltando no Tarcísio, 8%. Sou Lula, com certeza, 3%. Ué, cadê os petistas hoje? 3% só, o que é isso? Mas vamos lá, estou esperando aí, vamos participar, não que eu queira, mas normalmente tem mais de 5%, 8% de petistas aqui. Tá? Podem votar, pessoal, só não precisa me xingar, beleza? Beleza, vamos em frente. Deixa eu ver o preço do trigo, continue votando. O trigo está com alta em Chicago, alta boa, não excelente, mas com alta de 4,25 cents por bushel, o setembro 5,11, o dezembro 5,33,5, o março 5,51, maio 5,62. Vou, Sérgio Braga, para saber dos preços dos hortifrutis. HF no ar, Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Operação feita pelo CPE, apoio da LS Tractor, como sempre. Começamos pelo preço do leite pago ao produtor ainda do mês de junho, captado em junho e pago agora. Leite ao produtor do Rio de Janeiro, a média ficou em R$ 2,73 mais 29. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias em Bastos, São Paulo, R$ 148,97 FOB. Batata padrão Ágata de primeira na Chapada Diamantina, um saco de 25 quilos a R$ 24,33 ao beneficiador. Cenoura inverno 3A lavada em Brasília, região, a caixa de 29 quilos também ao beneficiador, R$ 50. Mamão Formosa ao produtor no Espírito Santo a 81 centavos o quilo. Bom, e hoje também é dia de destaque da LS Tractor, mostrando exatamente o papel da LS Tractor Coleto, monitorando e mostrando a confiança do produtor brasileiro. Acompanhe. Quando a confiança fala mais alto, o resultado é esse. Nosso cliente conquistando o segundo trator LS Tractor Coleto.
mais do que uma venda, é a certeza de que estamos juntos, construindo produtividade, força e futuro no campo. Parabéns, Honório Richter, pela conquista. E obrigado por escolher novamente a família LS Tractor Coleto. Sua confiança é o combustível que nos move. Olá pessoal, sou Honório Richter. Adquiri mais uma máquina, sabendo do que se trata. Excelente trator, é Coleto, como pode ver. E isso é trator. Recomendo para quem quer trator que funciona, tá aí. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Tecnologia sul-coreana, coração brasileiro, LS Tractor, que apoia o Tempo e Dinheiro, acredita na nossa informação, na nossa audiência e na nossa força. Muito obrigado. Agora nós vamos, né, falar de política. Vamos dar uma parcial na nossa enquete, antes de chamar o Paulo Moura, porque o foco é CPMI, mas nós temos essa enquete, eu que até quero a opinião do Paulo, nós estamos perguntando qual é mais importante, eleger Bolsonaro ou tirar Lula? Né? 745 votos, eleger Bolsonaro com 47, derrotar Lula 43, sem Bolsonaro, Tarcísio apenas 8%, para minha surpresa, sou Lula 3%, essa é mais surpreendente ainda. Muito bem, mas o foco é a CPMI, vamos convocar o professor Paulo Moura mais uma vez, a quem a gente agradece muito, direto do Dextra. Paulo Moura, seja muito bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Então, Paulo, de olho no começo da mudança da política brasileira, é assim que eu entendo, eu quero saber a sua opinião, da importância dessa CPMI do INSS, como a gente sabe, CPMI não fica só restrito àquele assunto. Qual é a sua posição sobre a importância, professor? Olha, João, ela é um elemento central da conjuntura e com impactos decisivos sobre o curso da eleição presidencial de 2026. E, nesse contexto, foi muito importante a vitória da oposição, que conquistou a presidência e a relatoria da CPMI. Acredito que as descobertas que a CPMI vai trazer à tona vão provocar desgaste, principalmente ao governo Lula, né? A explosão de descontos indevidos aconteceu no mandato do Lula. Tem a possibilidade de o irmão do Lula vir a ser convocado. Se o governo tentar impedir a convocação do irmão do Lula, o governo vai sangrar. Os governistas, se tentarem isso, vão sangrar. Então, é uma situação bastante complexa, né? A conjuntura como um todo é bastante complexa, há muitas variáveis em jogo, mas certamente a CPMI, que vai transcorrer durante todo o segundo semestre desse ano, é um vetor decisivo da conjuntura. Sim, mas vamos entender, vamos explicar, porque também essa CPMI não é fácil. E o governo, depois da primeira surpresa, está tentando reverter o prejuízo. Porque eu quero que você me explique, Paulo. A CPMI é comandada pelo presidente, o relator é muito importante, qual é a função do relator, e tem o colegiado, ou seja, o plenário da CPMI, que tem, segundo consta, o governo tem 18 votos, contando com o Centrão. Portanto, eles teriam maioria para aprovar ou desaprovar os indicados, é isso? Como é que funciona? João, a função do presidente é pautar e definir o cronograma de funcionamento dos depoimentos e das quebras de sigilo, essa coisa toda. O relator, como o próprio nome diz, elabora o relatório final da CPMI. Então, eu vou te dar uma amostra como a CPMI ela não está sob controle total do governo, apesar do governo alardear que tem maioria no plenário. Se dependesse da vontade exclusiva do governo federal, as investigações da CPMI começariam no governo Bolsonaro, porque o objetivo dos petistas é jogar o escândalo no colo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, logo no início do seu mandato, entregou para o Congresso uma medida provisória que, se fosse aprovada como foi mandada pelo presidente, nada disso teria acontecido.
Mas isso não interessa para os petistas. Aliás, foram os petistas e os pissolistas os principais opositores da aprovação da medida provisória enviada pelo presidente Bolsonaro. Que a CPMI aprovou agora, na sua primeira sessão, entre outras coisas, que as investigações começarão no governo Dilma. Portanto, a CPMI já contrariou o governo federal e os governistas na largada. Eles queriam começar a investigar pelo presidente Bolsonaro e a investigação vai começar no governo da Dilma, que é quando começaram os descontos no formato que existem até hoje, dessa forma. Inclusive, o presidente Bolsonaro mandou aquela medida provisória para o Congresso exatamente porque, como candidato, ele já vinha recebendo denúncias da existência de irregularidades. Então, é preciso prestar muita atenção aos fatos, porque a CPMI interessa a uma fatia expressiva do Centrão que quer derrotar Lula em 2026. A tomada da presidência e da relatoria só aconteceu numa operação casada entre o PL e o Centrão. O senador Ciro Nogueira, outros políticos importantes do Centrão operaram na madrugada daquele dia em que foi definida a estratégia da oposição para tomar a presidência e a relatoria, e essa aliança, aparentemente, ela vai prevalecer na condução da CPMI. O establishment, o sistema, como nós estamos acostumados a dizer, está operando ostensivamente a favor da candidatura do Tarcísio. E, consequentemente, mesmo que eles não queiram o Bolsonaro presidente, eles querem derrotar o Lula. E isto é um elemento fundamental para a gente entender o comportamento do Centrão na CPMI. É fundamental para entender por que o Centrão apoiou a escolha de um presidente e de um relator de oposição, e é fundamental para entender o que vai acontecer na CPI daqui para frente. O governo teria que ter 24 horas de vigilância para controlar totalmente as votações, a definição das quebras de sigilo, as definições de quem vai ser inquirido na CPMI. Isso é praticamente impossível. A diferença entre governo e oposição é muito pequena, e mesmo membros do Centrão dados como governistas, sob determinadas circunstâncias, eles podem se ausentar, voluntária ou involuntariamente. Haverá situações, haverá momentos em que o plenário da CPMI terá a maioria da oposição, e nessas oportunidades muita coisa do interesse da oposição passa. Então, de fato, o governo está alardeando um controle da CPMI que ele não tem. Se tivesse, não teria perdido a presidência e a relatoria. Bom, então, esse é o primeiro fato. Tem 3 fatos importantes de hard news, né? Esse é o primeiro fato. Segundo fato, quem que eles já convocaram, está aprovado, quem serão os primeiros a depor? Pelas informações que circularam na imprensa agora, aqui antes de eu entrar no ar, foi convocado o careca do INSS e os ex-presidentes do INSS e o atual presidente, né? Então, eu quero crer que o ex-presidente do INSS, demitido antes da demissão do Lupe, né, que era o ministro, tem contas a explicar. Então, vamos ver como é que eles se comportam e se a CPMI vai terminar determinando a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônicos dele para provar que, eventualmente, eles tinham algum rabo preso comprometido. Além disso, pelo que eu ouvi numa entrevista do presidente e numa outra entrevista do relator, a CPMI deve começar chamando muitos técnicos do INSS na expectativa de que eles abram o bico e revelem quem são os demais implicados. Lembrando aqui, chamando atenção para um fato relevante, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, providenciou a transferência de um assessor dele, que era diretor da CONAFER. A CONAFER é a Confederação da Agricultura Familiar, que é uma das grandes entidades que descontaram indevidamente os aposentados,
tirou o cara de Brasília e arrumou a boquinha para ele no governo da Paraíba, mandou o cara para longe de Brasília. O que se suspeita aqui é que havia ou haveria uma rede de sustentação do esquema de roubo ao INSS dentro do Congresso Nacional. E como se pode ver por essa providencial transferência de um assessor do Mota para longe de Brasília, talvez essa rede de contato pegue muito peixe graúdo. É uma das coisas que a CPMI pode descobrir é exatamente quem eram os elos desse esquema de corrupção dentro do Congresso Nacional. Corre a informação nos bastidores de que haveria um mensalinho, de que uma bancada de deputados que dava proteção ao esquema recebia mesada e recebeu financiamentos de campanha eleitoral dessas entidades. Então, de fato, a CPMI tem muito a revelar. Outra questão para a qual eu chamo a atenção é a sintomática substituição de Dias Toffoli no STF por André Mendonça na relatoria das investigações do escândalo do INSS. O Toffoli havia chamado a si todos os processos e havia sentado em cima. Estava tudo paralisado. Eu acho muito sintomático que depois que a oposição assumiu a presidência e a relatoria da comissão, o STF tenha trocado o relator e certamente André Mendonça vai abrir as investigações numa nova frente, que é o STF. E André Mendonça, como se sabe, é indicado do presidente Bolsonaro. Então, acho que nós temos um semestre de muitas surpresas positivas para a oposição à frente. Tá. A gente tem a informação do relator, do presidente da CPMI, o presidente da CPMI do INSS é o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que disse que não vai poupar ninguém. Então, a gente já viu essa formação aí que vai começar desde o governo Dilma e tal, e aí tem essa suspeita, né, que envolve aí o presidente da Câmara, o Hugo Mota, mas ao convocar, Paulo, sua impressão, ao convocar o irmão do Lula, podemos ter um envolvimento do próprio Lula? Olha, acho que o envolvimento é indireto, né? Eu não acho que o Lula meteria a mão ali diretamente nesse esquema, mas eu não tenho dúvida que, em se tratando de um conjunto de entidades controladas pela esquerda, não todas, algumas foram montadas exclusivamente para fraude, mas o Sindinap, que é o sindicato do qual o irmão do Lula é vice-presidente, a Conafer, a Contag e outras entidades ligadas à esquerda estão por trás desse esquema. Então, eu não acho que seja um esquema exclusivamente para os corruptos se locupletarem. Eu acredito que haja um esquema de financiamento político e eleitoral da esquerda aí por trás. E eu acredito que é papel da CPMI investigar isso e chegar em quem eram os braços políticos no parlamento ou nos partidos por detrás desse esquema. Mas, obviamente, o simples fato do irmão do Lula sentar naquele banquinho ali, ter que dar explicações, arranha a imagem do Lula. É emblemático, João. Nós somos gente de comunicação. Você sabe o que significa, do ponto de vista simbólico, o irmão do presidente da República sentado na CPMI. A percepção da opinião pública, quando o cara senta ali, é de que ele já é culpado mesmo que ele não seja. Então, eu antevejo uma sangria muito grande. Se a esquerda tentar impedir a convocação do irmão do Lula, vai ficar na cara que eles estão tentando proteger o irmão do Lula e o Lula. E se o irmão do Lula sentar na CPMI, né, e tiver sigilos bancários, fiscal e telefônico quebrado, acredito que vai ser bem pior para a esquerda e para o Lula e para o PT também. Muito bem, última colocação, essa que é a própria questão da comunicação, né? Porque é tão importante e fundamental ter aqui esses depoimentos, ou seja, ter a prática da democracia mesmo ao vivo, né? Os debates e tal. E aí a esquerda, o governo, correu a abafar, está tentando abafar as notícias e as transmissões ao vivo da CPMI. Eu não vejo nenhum canal, não sei se você viu, eu não vejo nenhum canal. A própria TV Senado está sendo bem política e não está fazendo transmissão. Agora, nesse instante, claro, é a hora do almoço. Tá. Professor Paulo,
Esse é o sentimento, eles vão abafar as informações, as transmissões, os ao vivos? Estão abafando, né, João? Eu estava assistindo o noticiário da CNN aqui antes de entrar no ar e esperava ver a sessão de abertura da CPMI ao vivo e não foi o que aconteceu. Eles entrevistaram o relator, mas não mostraram a sessão da CPMI. Os canais de televisão, os veículos da imprensa estão todos inundados de publicidade governamental, João. E você sabe, como jornalista experiente, que quando o governo compra publicidade, compra generosos espaços de publicidade, ele está comprando, por um lado, a cumplicidade, o silêncio, a omissão, e, por outro lado, aqueles comentários favoráveis dos analistas de opinião dos veículos de comunicação. A publicidade que é colocada nos intervalos comerciais nos mostra de que maneira o governo é protegido e promovido pelas matérias da mídia, e uma das maneiras de proteger o governo é exatamente omitir aquilo que é desfavorável ao governo. Mas eu acredito que, na medida em que a CPMI venha a revelar informações bombásticas, nomes, esquemas que até agora vinham sendo mantidos escondidos, porque o Toffoli sentou em cima dos processos e das investigações, é inevitável que as informações venham à tona. Nós vivemos na era das redes sociais, os parlamentares da oposição vão colocar essas informações nas redes sociais e vai ficar impossível a mídia esconder a verdade dos fatos da opinião pública. Enfim, como é bom ter o Paulo Moura conosco aqui nesses momentos cruciais, né, Paulo? Muito bom. E nós vamos tentar dar um jeito aí de transmitir aqui no Tempo e Dinheiro. Sempre lembrando, hein, Paulo? A TV Senado, a TV Câmara, não pertence ao Lula, ao PT, ao governo. Pertence ao colegiado ali, a maioria dos deputados. Claro que quem define a pauta é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Mas o que a gente pode esperar? Por último, Paulo, o que a gente pode esperar disso? O presidente da Câmara e o presidente do Senado estão na mão do governo Lula, né? O Hugo Mota, ele emplacou um diretor da Codevasf, da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, na Paraíba, e ele fechou aliança com o Lula. Ele quer eleger o pai dele senador na Paraíba e definiu que o pai dele vai fazer chapa com o PT na Paraíba. Então, Hugo Mota explicitamente está no bolso do PT, né? E muito sintomático, vou repetir essa informação, de que ele tinha um assessor dele que era diretor de uma das entidades que assaltou os aposentados. Então, ambos estão totalmente comprometidos. Dá para ver pela forma como eles definem as pautas do Congresso, como eles tentam impedir a votação da anistia, que eles estão completamente alinhados com o Palácio do Planalto e que a ordem para a TV Senado e a TV Câmara não transmitirem a CPMI, certamente, se aconteceu, veio deles, né? Mas nós vamos ter que lutar aqui com as armas que nós temos para trazer a verdade à tona e vamos contar com isso com os parlamentares da oposição e com a internet, né? Que é a nossa arma contra as omissões e mentiras da mídia tradicional. Seja o produtor rural muito bem informado, entre no Dextra, porque o professor Paulo Moura não para, ele é o nosso editor de política aqui no clube, então seja o produtor rural no Dextra ou no clube, que você vai ser muito bem informado, e isso promete e vai valer muito a pena. Mais uma vez, professor Paulo, um show, muito obrigado pelas informações por hoje. Obrigado pela oportunidade, João, um grande abraço, é sempre um prazer falar para o Tempo e Dinheiro, para os espectadores do agronegócio brasileiro. É uma honra ter o professor Paulo Moura conosco. Entre no Dextra, é a nossa sugestão e orientação a todos vocês. Agora sim, vamos voltar à nossa pauta, os preços do café no ar. Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Seu áudio, Serginho. Opa! Agora sim. Opa! Depois do cafezinho, vamos em frente. Vamos lá. Começando pela Bolsa de Nova York, o café segue devolvendo parte de ganhos
de ontem, hoje recua 1,69%, 371 ou 3 dólares 71 mais 48, 1,66 de queda. Demais posições, vamos observar também nas negociações, já estão 385,40, 1,17 de queda para o setembro, dezembro 370,85, 1,83 de queda, o março segue a 361,5, queda de 1,93%, o maio a 352,95, 1,92 de queda. Na B3, café negociado em linha com Nova York, 458 dólares vale a saca para o dezembro, 456 dólares e 25 vale a saca para o vencimento futuro, março. Vamos às informações do Bruno Labs, que já está conosco. Bruno Labs, boa tarde para você. Olá, amigos cafeicultores! Vocês estão bem? 26 de agosto e o que vimos ontem foi o Arábica tentando subir por conta própria, mas durante o pregão sofreu pressão vendedora e acabou fechando com uma pequena queda de 0,5%. Lembrando que foi feriado na Bolsa de Londres ontem, então a gente não teve pregão para o Conilon. O mercado mostrando que vai sim dar uma respirada. O que é normal, não se assuste. A gente comentou sobre isso aqui ontem. Após essas intensas altas que a gente viu durante esses dias, o mercado físico praticamente parou. Tem-se uma ou outra oferta só que aparece, mas quem quer comprar grandes volumes está encontrando grande dificuldade, não está encontrando café no mercado para esses volumes. Quase não se vê café circulando por aí. Grande parte dos cafeicultores literalmente está sentado sobre a saca de café, neste momento esperando preços ainda melhores. Faz parte, né, pessoal? Mas eu sempre gosto de trazer essa mensagem aqui. Lembre-se, é importante não ancorar preços na cabeça. Se precisar vender, vá vendendo fracionado à medida que o preço aumenta e que você julgue interessante. Com isto, vá subindo suas médias. Você nunca vai saber o dia da máxima. Nunca se esqueça disso. Não deixe para vender tudo num dia só. A gente só sabe o dia da máxima ou do melhor preço depois que passou. Tá joia? Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. Bom, depois de terminada a colheita em Araguari, o Maílson começou agora a espalhar calcário. Veja essas imagens que ele mandou aqui para o Tempo e Dinheiro. Repórter da Cafeicultura, Maílson Antunes Pereira, de Araguari. Fala, João Batista, bom dia. Chegando um calcário aqui pra gente, João Batista. E o agro não para, João Batista. O agro faz movimentar esses caminhões aí do nosso Brasil. Bom demais, hein? Vamos em frente. Obrigado, Maílson. Portanto, registrando o que acontece lá no Triângulo Mineiro. João Batista. Pois é, nós não estamos com o preço, expondo o preço do Robusta, porque está uma confusão. A Investing está trazendo, você está vendo aí, né, Sérgio, uma alta de 8,30 em relação ao fechamento da sexta-feira, porque ontem foi feriado lá, mas esse número não está sendo aceito, não está certo, né? O pessoal está dizendo que a Investing está com números errados, e o que nós temos de informação é que o mercado de Londres está seguindo a estabilidade da sexta-feira. Não subiu muito, não caiu muito, é o mesmo preço da sexta-feira, é isso que tem. Portanto, eu só peço aos nossos amigos produtores para continuarem conosco lá no clube, porque nós vamos trabalhar, assim que terminarmos o programa aqui, para atualizar os preços do Robusta lá no nosso clube. Temos muita informação, o Bruno Labs vai atualizar para a gente, mas o que nós sabemos até o momento é que o preço do Robusta está na estabilidade, certo? E enquanto que o contrato C do Arábica lá em Nova York perde 1,70 a 371 cents, esse está certo. Certo, está em queda agora 371,33. Está correto. O que não está correto é o Robusta e nós estamos tentando ajustar. Por favor, tome, portanto, informações lá no clube, o telefone está aí, né? E já vamos para os preços da pecuária, mas antes, lembrem-se, nós vamos estar atualizando, já temos uma parcial da nossa enquete, porque nós vamos fechar a enquete depois dos preços do boi gordo.
Quanto? 821 votos. O pessoal está votando, beleza. Eleger Bolsonaro com certeza 47, derrotar Lula com certeza 42, sem Bolsonaro Tarcísio 8%, sou Lula 3%. Amanhã os demais candidatos numa pesquisa só. Vamos agora ao mercado da pecuária com Sérgio Braga. Caminha para o fechamento positivo no mês, 5,5%. O indicador subiu até agora, com a referência em torno de R$ 310, arroba aqui em São Paulo. Mercado futuro lá na B3, o que a gente observa são negociações devolvendo parte dos ganhos recentes, mas está aí do lado negativo. Então, opera em queda, R$ 311 o agosto, arroba para setembro R$ 319,20, outubro R$ 326,50, 330,90 vale arroba para novembro lá na B3. Mercado físico, 6 praças em alta, nenhuma recuou entre 32, 305,50 Barretos, Araçatuba, 9,90 o quilo a prazo no oeste do Rio Grande do Sul, 9,95 em Pelotas, Dourados, 310,50. Mais praças também do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, assim como Três Lagoas, 310,50, Tocantins ao norte, 285,50 e Acre, a média, 226,50. Tiago Bernardino conosco, hoje, direto do CPEA, comenta o mercado do boi gordo. Olá, boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária aqui do CPEA. Hoje, dia 26 de agosto, terça-feira, mais um boletim do mercado pecuário. Mercado pecuário que começa a semana realmente muito do que terminou a sexta-feira, indicador CPEA Exalc idêntico de sexta-feira, 310,55, vem mantendo essa toada, esse equilíbrio desses últimos dias. O mercado futuro, depois de sinalizar 312 na sexta-feira, começa, né, o dia a 311,80, já chegando a 310,80, sinalizando também esse equilíbrio nesse patamar aí entre 310 e 311. Compradores saíram das compras ontem, um mercado menos aquecido de vendas internamente, ao contrário das exportações que foram extremamente positivas, né, acima de 13 mil toneladas diárias, né, sinalizando o recorde praticamente para um mês de agosto, muito forte, né, elevando muito do que já foi, praticamente faltando uma semana, já exportou em termos de carne bovina natura tudo que foi exportado em agosto de 24, então na parte externa realmente positivo, na parte interna ainda a carne não ganha fôlego, então o spread do boi, carne bovina interna realmente deixando a margem apertada e o mercado internacional a $5.600 a tonelada, favorecendo players exportadores, então muitos compradores saíram das compras esperando esse movimento de oferta do mercado interno. Então, um mercado muito equilibrado, começando a semana no patamar dos seus 310, 311 reais por arroba aqui no estado de São Paulo. Grande abraço a todos, amanhã a gente tem mais informação. Tá, daqui a pouco a Isabela lá do HM, lá de Bebedouro, mas antes mais uma prévia para dizer para vocês que depois dessa prévia nós vamos fechar a enquete de hoje, muito importante, muita gente participando. Como é que estamos nessa enquete agora? Então, o que é mais importante é eleger Bolsonaro, tirar Lula do governo? Ó, vocês têm alguns minutos para votar, 2 ou 3 minutos aí. 2 minutos. Então vamos lá, ó. 849, muita gente. Eleger Bolsonaro 47, derrotar Lula 42, Tarcísio 8, sou Lula 3%. Pessoal, tem mais 1 minuto e pouco para votar. Sérgio Braga, chama aí, termina aí a editoria da pecuária de hoje. A Isabela Camargo, direto de Bebedouro conosco, também complementa as informações do mercado de pecuária, João. Vamos lá, Gleison. Olá a todos. Bom, de maneira geral, o que a gente observou foi uma lentidão em relação às negociações nesse início de semana em relação ao mercado do boi gordo, mas esse é um cenário típico desse período, né? Algumas indústrias, elas ficam fora das compras, né? Outras que estão com escalas mais confortáveis oferecem preços menores, e do lado do pecuarista, ele fica receoso em relação às negociações e aguarda aí uma melhor posição em relação ao mercado. Isso acabou resultando aí para que os preços ficarem, né, praticamente estáveis, com alguns ajustes aí negativos.
Bom, do lado da demanda, apesar dos negócios no atacado, no mercado interno, acontecerem de forma um pouco mais lenta, as exportações elas acabam seguindo aí em um bom ritmo e esse é uma boa notícia, né? E até a terceira semana de agosto, o Brasil já exportou 212,9 mil toneladas de carne bovina in natura, que representa, então, nesses 16 dias úteis, né, uma média diária de 13,3 mil toneladas. Esse valor é 34,7% maior que o mesmo período do ano passado. E aí a gente vai ter, então, mais um mês com resultado positivo, quando a gente considera aí comparando ao mesmo período do ano passado. E vale a gente lembrar que em 2024 as exportações já bateram recordes, né? Então a gente deve ter aí mais um ano aí de volume positivo em relação às exportações. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Isabela Camargo, está tendo muita audiência, essa menina também, que bom. Bruno Labs, também está tendo muita audiência. De modo geral, nós estamos com muito respeito entre os produtores rurais aqui do Tempo e Dinheiro. Aliás, todo o material de hoje, nós estamos com o tempo estouradíssimo, mas nós vamos recortar já, né? O Charles Alcântara vai subir nas nossas editorias, sob o comando do Davi da Luz, o Gleidson Ricardo, vão todos subir as principais editorias, colocar nas nossas 7 plataformas para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Tudo isso que nós fizemos, vamos subir. E, principalmente, agora sim, tá certo? Aí tem o site também, Tempo e Dinheiro Oficial. Agora nós vamos já fechamos a nossa enquete de hoje. A enquete de hoje, o YouTube já está podendo colocar aí o fechamento? Podemos? Mais um minuto. Então, enquanto eu converso com o Sérgio, porque ele está mandando para o YouTube está fazendo as considerações. Sérgio, você tem pautas de café para hoje à tarde no clube, é isso? Continuamos com foco no café, viu, João? Tem muita preocupação em relação aos preços, em relação às controvérsias que existem em relação à oferta, demanda, preços. Isso a gente vai continuar abordando na programação do Tempo e Dinheiro, no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Portanto, uma nova entrevista sobre o mercado do café, do lado do produtor e do lado também de quem comercializa, ou seja, todo esse movimento, toda essa dinâmica que existe Sim. no mercado do café nesse período, João. Principalmente também de clima, nós estamos com pautas de clima, Sim. seja o produtor bem informado, entre no clube, e agora sim, mandamos para o YouTube, fechamos então a enquete de hoje, Gleidson, podemos seguir, né? Então nós estamos perguntando, o que é mais importante? Perguntamos para você hoje, na edição de hoje, eleger Bolsonaro ou tirar Lula do governo? Claro que essa pergunta está como resultante das enquetes anteriores, onde demonstrou-se que aqui no Clube do Tempo e Dinheiro a frequência, a audiência é preferencialmente de bolsonaristas, conservadores, patriotas, né? Com esquerda, petistas, girando em torno de 5% a 8%. Aí nós perguntamos, o que é mais importante para o senhor e para a senhora, eleger o Bolsonaro ou tirar o Lula do governo? 849 pessoas participaram, é isso? Isso. E eleger Bolsonaro com certeza 47%, derrotar Lula com certeza 42%, sem Bolsonaro votaria no Tarcísio 8% e só Lula com certeza 3%. Sim, agora também, aí está assim, agora é a posição final do YouTube, tá certo. Tá. A minha posição pessoal, né? Você botando no Bolsonaro, você está tirando o Lula. Então, a segunda pergunta, né, Gleidson? Você me alertou. Ela está meio redundante, né? Se você votar no Bolsonaro ou no Tarcísio, está tirando o Lula, mas era preciso colocar muito explícito essa pergunta e nós estamos colocando. Amanhã a gente pretende fazer uma avaliação dos demais pretendentes da direita à presidência. Vamos colocar o Tarcísio enfrentando a posição do Caiado, né? A popularidade do Zema e do Ratinho. Então, amanhã, Tarcísio, Caiado, Zema e Ratinho. Depois da manhã, o melhor classificado, junto com o Bolsonaro, para enfrentar o Lula, e assim a gente vai, e mais um candidato da esquerda para ser mais equilibrado as nossas enquetes aqui dentro do possível. Beleza? Muito bem. Estamos cumprindo a nossa missão, estamos esclarecendo e ajudando. Claro, e o nosso foco agora vai ser continuar olhando a CPMI, encontrar uma brecha
para transmitir ao vivo aqui no clube, né, a CPMI do INSS, e de olho no julgamento de Bolsonaro, que, no meu modo de ver, já temos o veredito, né, infelizmente. Enfim, Sérgio Braga, combinado? Combinadíssimo, João. Um abraço e chove em São Paulo, hein? Oxa, tá bom. Tomara que chegue aqui, mas tem uma mancha escura lá, quem sabe. Muito bem. Vamos acompanhar mais informações no clube. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. E vamos em frente. Viva o Brasil! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.